Olá pessoal, tudo bem? Eu espero que você esteja bem, né? Nós estamos aí seguindo uma linha de raciocínio, né? Com uma sequência de vídeos que a gente chama de Eram os Deuses Trapaceiros. E a gente vai descobrindo as coisas quando a gente vai analisando as mitologias, tá? Os seres chamados míticos. Ok? Mas antes de continuar esse vídeo, por favor, se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, tá? Deixe seu like, compartilhe o vídeo, comente, que é importantíssimo. E se quiser ajudar financeiramente o canal, é robson.rmt@gmail.com. robson.rmt@gmail.com. Ok? Se você puder, ajude. Muito bem. Nós estamos aí, pessoal, fazendo uma série de análises, né? Porque, veja, quando a gente se propõe a fazer um canal, tá? Nós queremos, a, em todo momento, passar uma mensagem. E esse canal aqui, ele é um canal gnóstico, mas ele não se dedica unicamente a uma visão gnóstica, tá? De outros ramos, mas propriamente a gnose cristã, ok? E mais do que isso, a gente olha a gnose num ponto de vista mais amplo, que envolve os seres, né, que a humanidade resolveu chamar de extraterrestres. Muito bem. Dito isso, no vídeo anterior eu comentei, tá, sobre isso aqui. Ó. Quando você pega, para lá, quando você pega as mitologias, aí você pega aqui, vamos tentar trazer para cá. Quando você pega o panteão da Mesopotâmia, tinha Anu, Enlil e Enki. Anu é o mesmo El, tá, do panteão semítico e o mesmo Urano do panteão grego. Enlil é o mesmo Javé e é o da Baote, é o mesmo Cronos ou Saturno do panteão grego. Enki ou é o Baal, o Adon, tá? Do panteão semítico, e o Poseidon do panteão grego. E aí, isso tem implicações. Por que tem implicações? Porque quando você verifica isso, e eu falei no vídeo passado, que Urano é o lugar, né, que na cosmologia dos, dos gnósticos, né, eles diziam então que até a sétima esfera ocupada pelos arcontes, a última esfera era Saturno e a outra esfera estava Urano. Né? Coincidência ou não, a palavra traduzida para céu da Bíblia é Ouranon, fazendo referência ao céu de Urano. Ok? Ora, se Urano é, prestem atenção, se Urano é o equivalente
tá? Ael ou Ael Elion. É o Elion? Hum, Preste atenção. Se ele é o equivalente a El Elion ou só El, como queiram, que é, né, o mesmo Anu, pai dos Anunnaki, o líder dos Anunnaki, né? Anu, céu, né? El Elion, o El do mais alto. Então, se você faz uma análise, uma similaridade, né, com essa visão, você percebe que há algo, né, que nós podemos dizer assim, está interligado. E Urano, no vídeo passado eu expliquei isso, né? Urano era considerado o pai dos deuses. Depois ele foi esquecido. Tá? E quem era a, a sua contraparte? Era Gaia, ou Ge, né? A Terra. Preste atenção nisso, né? Que isso nós estamos falando de mitologia. Mas lembre-se, a mitologia serve apenas para esconder coisas reais, né? Histórias reais, ok? Então vamos lá. Vou pegar aqui um texto para a gente. Fiquem atentos a isso aqui, tá? Que isso aqui nós vamos usar bastante. Vamos lá. Urano, tá bem aqui, ó. Tá? Vou mudar aqui o panorama. Deixa eu fazer um vermelho bem legal aqui, né? Então, olha. Urano, possivelmente também conhecido por Hélios. Tá? Depois que Urano perdeu sua bainha de plasma, antes do destronamento de Urano, né? Por quê? Porque Urano possivelmente também era conhecido como Hélios. Né? Hélios foi mostrado cavalgando sua carruagem estrela com 4 corcéis, planetas. Seu equivalente, Surya Dev, dos hindus, representado como 7 corcéis, 7 planetas. Ok? Presta atenção que isso tem algo muito interessante que a gente vai verificar aqui. Urano, tá? Urano, olha aqui, ó, presta atenção, ó. Urano, Anu, dos sumérios e acadiano. Sueta, dos hindus, e Anu, ou Jano, do panteão romano, o deus mais antigo do panteão indo-europeu e sumério, foi apagado do panteão grego. Eu já contei essa história aqui. Ele era o deus da idade do ouro, dos começos, do tempo mensurável, das estações. Ele civilizou os povos selvagens dentro das cidades. Religião, dinheiro, impostos, agricultura e etc. Ele controlava os portões do céu e o movimento de Júpiter e era adorado junto com Jana, a lua. Certo? Ele é Ófion nos mitos óficos e Fanes.
Então, prestem atenção que o que eu falei, Urano era considerado o deus mais antigo. De repente, Urano simplesmente é esquecido. E Urano é o mesmo Anu, ou An, que vem ser o mesmo Elion. Né? El-Elion, para quem não conhece, é o Deus que Melquisedeque vai apresentar a Abraão. Ok? E eu já falei aqui que Jesus é filho de Elion. Tá? Tem vídeos aí em que eu mostro, tá, como a leitura do livro de Lucas, tá, quando faz a anunciação, o anjo faz a anunciação a Maria de quem ele vai ser filho. E como ele vai ser chamado? Ele vai ser chamado Filho de Deus, um Benei Elohim, ou um filho de El. Às vezes, eu acredito que as pessoas querem realmente tapar, fazer a gente ficar cego, né, para não ver que os mitos são, na verdade, histórias concretas, mas foram colocadas como mito para que a humanidade não encontrasse as respostas necessárias. Tá? Então, vamos aqui, vamos continuar para você entender mais ainda. Urano também poderia ser tornado conhecido como o primeiro Sol. Tá? Por isso, Hélio, tá? O brilhante. O brilhante. Aí, veja, ele foi considerado o Sol, o Deus Sol, o Deus Hélio. Hum? Os Elohim da Bíblia, os Anunnaki, os Arcontes, né? Presta atenção que, principalmente na Bíblia, eles evitaram de dar nome ao Sol. Eles dizem apenas que se fez dois astros. Tá? Mas por que eles não quiseram dar nome ao Sol? Porque o nome do Sol em hebraico era uma divindade. Hum? Shemosh, ou Shamash, né? O deus Shemosh. Né? Então você imagina por que os Elohims eram chamados por alguns tradutores de os brilhantes, por outros é chamado de os poderosos. Né? Então, observe a relação que há. Tá? Depois, aí diz aqui o texto, olha, depois que a Terra saiu do revestimento de plasma vermelho da estrela Anã, Hélios, em grego, significa estrela ou sol. Tá? Aqui, olha aqui, ó. Olha aqui, ó. El. Ou aqui, ó.
Aqui eu concordo com Elior, mas não com Enlil, porque ele não é o Enlil, tá? Então, o singular de Elohim provavelmente deriva de Helios. Não, os Elohim derivam de El, né? Ok? Eles estão ligados intrinsecamente a El. Enlil é um dos filhos de Anu. Enlil é o Javé, o Jeová, o Yaldabaoth. Tá? Lembre-se que El é pai dos Elohim, enquanto que o Anu é pai dos Anunnaki. Correto? Provavelmente deriva, Elohim provavelmente deriva de Hélios. Não, provavelmente esse nome Hélios tem a ver com o nome Elion. Ou, né, El Elion. Então, quem era Urano? Era o El Elion, o pai dos Elohim. Ok? Mais milênios depois, Saturno, aí olha aqui, ó, apareceu a figura aqui, ó. Saturno representou El para os caldeus e os cananeus, tá? Hélio foi confundido com vários outros. O que fizeram? Confundiram não, eles identificaram Hélios com o planeta Saturno. Quem é Saturno? Então vamos lá. Quem é Saturno? Saturno está aqui, ó. Saturno é o Cronos. É a prisão do tempo. Ok? Por isso que ele é também chamado de Leviatã ou Ouroboros, que é essa cobra que morde a própria cauda. Quem é que é este ser aqui? Este ser aqui é onde está o Yaldabaoth, ok? Que é o mesmo Javé e que é o mesmo Enlil. Que Enlil era o deus, tá, do ar, do plasma, enquanto que Ea ou Enki era o deus da terra e da água. Enki foi ser chamado depois de Poseidon. Tá? Então preste atenção, que a coisa, veja como é que vai se desenvolvendo e a gente vai vendo que você vai entrar dentro do. Preste bem atenção nisso. Quando você chega no Novo Testamento, tá? Vem na sua cabeça por que era que Jesus chamou Pai Nosso que está nos céus, Orano. Depois, Jesus, em Lucas, é dito que ele será chamado Filho de Elion. Depois, na cruz, Jesus está chamando Elion, Elion. Por que me abandonaste? Ou meu El, por que me abandonaste? Portanto, identificar Jesus. Prestem bem atenção nisso. Identificar Jesus como um ser, né? Ou dizer que Jesus
é Jeová encarnado, é mentira. Tem canais aí falando essa bobagem. A Jesus não é o, o Jeová, o Enlil. Hum. Portanto, Jesus era muito superior a, ao Jeová. Tá? Fique claro isso na nossa cabeça. Portanto, ele veio exatamente porque ele precisava tirar do trono o Jeová, que não é nenhum ser, é apenas um ser supra-humano, não é nenhuma divindade etérea, espiritual, onisciente. Não, tá? Jeová, o Javé, o Enlil, o Enki, outros, envelheciam e morriam. Ok? Envelheciam e morriam. Se você ler as tabuletas da Suméria, vai ver que realmente eles, ao momento que eles chegaram, né, que eles começaram a viver aqui na Terra, né, na Terra base, eles começaram a envelhecer mais rápido por causa da atmosfera da Terra. Por quê? Porque eles vinham de uma outra civilização, eles vinham de civilizações de terras extras, ok? Então, portanto, Jesus, tá, diz que o Pai Nosso que estás em Caelos, em latim, ou Urano, Pater, né? Urano. Urano é céu, mas Urano tem a ver com Urano, com o céu onde Urano reina. Tá? Mas vamos continuar aqui que tem muita surpresa interessante aqui. Né? Hélio foi confundido com vários outros deuses do fogo e da luz celestiais, como Hefesto e Proibós, Apolo, que traz luz, né? Aquele que traz luz, Febo, Apolo. Nos primeiros dias do cosmos, quando Urano, céu, e Gaia, a Terra, foram separados pelos titãs, pelos gigantes, Hélio, tá? O Deus Sol brilhou sobre a Terra pela primeira vez, tá? E da lama quente, borbulhante, brotou uma nova vida, tá? Plantas e animais, né? Sobre, tá? Aqui é um outro, né? Uma referência que ele vai dar aqui para gente, tá? O equivalente mais direto de Anu no panteão cananeu é Xamã, né? Personificação do céu, e eles atribuem a os atributos de Anu e a El, tá? É, que céu aqui é Xamaim, tá? Que botaram o Xamã, né? É Xamaim. E eles deram esses atributos de Anu a El, aqui, ó, ok? O atual governante dos deuses. Mais tarde, os cananeus equiparam El e Cronos, né? Equipararam El e Cronos, tá?
em vez de Urano. E o filho de El, Baal, a Zeus. Tá? Isso aqui é o autor do texto diz exatamente isso aqui. Tá? Mais tarde, os cananeus equipararam El, tá? El a Cronos. Mas não é. Por que não é? Porque El aqui, ó, tá? Não é Cronos. Cronos é Enlil ou Javé, tá? Em vez de Urano. Então, em vez de eles identificarem El com Urano, eles identificaram com Saturno, o Cronos, tá? Por isso que Javé é o deus lá de Saturno. Por quê? Porque lá é o sétimo céu. É onde está os limites, tá? da nossa zona, digamos assim, das esferas dos governantes, dos arcontes. Ok? E Baal, tá? O filho de El-Baal foi considerado Zeus. Não, ele foi considerado Zeus é o Enlil, enquanto que o Baal é o Enki, que é o Poseidon, tá? Certo? Diz o seguinte: Hélio foi o primeiro rei dos egípcios, sendo o nome igual à estrela celestial. Alguns dos sacerdotes, porém, dizem que Hefesto foi seu primeiro rei, já que foi descobridor do fogo e recebeu a regra por causa deste serviço à humanidade. Então, Cronos tornou-se governante ao se casar com sua irmã Reia. Gerou Osíris e Sírios. Tá? Osíris é Sírios e Ísis é a lua. Urano, An, nas histórias da Atlântida, tá? Diodorus Sículos também conta sobre o governante chamado Urano, que previu muitas mudanças planetárias durante sua vida, que civilizou e governou as pessoas do planeta, e quando morreu, seu espírito foi traduzido, tá, para a estrela que recebeu seu nome, Urano. Ele foi feito rei dos céus e do universo, porque tinha profundo conhecimento do caminho das estrelas e dos planetas. Tá? Então, observem só. O que está sendo dito aqui? Que Urano, tá, morreu. Como é que um mito morre se não existe? Então, tanto El, tá? El, Urano e Anu são os mesmos seres. Se são os mesmos seres, a mitologia grega diz que Urano morre. E aí ele é identificado, tá, com o planeta. Não é que os planetas sejam os deuses, é que eles dão nome desses deuses aos astros. É diferente. Então eles deram a Urano o nome, tá, de Urano. Por quê? Porque esta divindade, ao morrer, ele conhecia tudo sobre os astros, tá? E ele, então, foi chamado, deram a esse oitavo planeta o nome de Urano, ou El Elyon, ou Anu. Aí você vai vendo a relação que há entre isso e o Novo Testamento. Por quê? Porque quando você
vê Jesus falando do Pai incógnito do Pai, né? E você vê que a mitologia não, a crença dos gnósticos era que a Sofia estava na Abdômade, ou, segundo algumas escolas gnósticas, no nono céu ou no oitavo céu. Hum? Não é incrível isso, gente? Né? Vejam que você vai pegando e relacionando as coisas e você vai vendo que tudo combina, tudo conflui para a mesma coisa. Por isso que quando alguns dizem Jesus era um extraterrestre, era. Se você, se você quer entender extraterrestre como vindo de uma terra extra, não como vindo de um planeta. Porque o nosso sistema solar, o nosso planeta, é o único que abriga a vida humana. Porque se tem vida em outros planetas, eles não são seres como nós, provavelmente. Tá? Se tem seres em Marte, em Netuno, você tem que se perguntar, porque os astrofísicos têm clareza de que só existe uma Terra. Igual a nossa, não tem mais nenhuma, segundo eles, no universo todo. Tá? Então você imagina que você pega a mitologia do Cronos e vê que ele é igual à mitologia de Anu e à mitologia de El Elyon. Tá? O panteão mesopotâmico, o panteão semítico e o panteão grego. Né? Muito bem. Estamos indo na direção certa. Tá? Ok? Nos textos védicos, presta atenção, que agora aqui é uma análise, né? Shatapata, né? Shatapata Brahmana, ou Prajapati, equivale a Fanes, dos mitos óficos, os ofitas. Nasceu o ovo cósmico dourado, tá? Ele sozinho ou junto com a deusa da linguagem criou o céu e a terra. Prajapati tornou-se o céu, a, a terra e as estações. Ele criou todas as águas, seres, os devas, que são os semideuses, ou seres divinos, os asuras, tá? E Purusha, espíritos cósmicos. Foi chefe e pai dos deuses que criou a religião, ritos e sacrifícios. Tá? Mas a literatura antiga, védica, o Rig Veda, o deus Vanua era Urano, o céu, que também representava os mares, Satya. Tá? E também a Reta, justiça. Isso significa que o Yuga Satya de Urano foi sincretizado como Saturno, mais tarde, assim como a mitologia grega clássica. Tá? O Bhagavati Puran descreve a morada eterna de Vishnu como planeta azuis. Tá? Vaikunta, que era quem? Urano. Suita. Tá? Netuno é
Siama, tá? E Plutão. O Goloka de Krishna, tá? Residia em Plutão. É a razão pela qual esses senhores hindus eram descritos como humanos com pele azul. Será que os Elohims, ou os Anunas da Suméria, vieram de um planeta que orbitava Urano ou Netuno? A primeira estrela Sol a ser vista após sair da bainha do plasma de Anã, vermelha marrom, na mitologia grega, Urano era morada dos deuses. Na mitologia hindu, Vishnu e Krishna habitavam os planetas azulados, tá? Valkunta. Urano também conhecido como Suita, Netuno como Siama e Plutão, onde residia Goloka de Krishna. O senhor hindu, tá? Brahma, suplantou Sueta mais tarde, Odin dos nórdicos, o pai celestial dos gregos, o pai de todos os deuses. Para os sumérios, ele habitava a mais alto dos três céus, considerado feito para o quê? De luludianito, avermelhado, pedra, tá? Era uma bainha de plasma avermelhada. Tiamat, tá? A Tiamat, descarga de plasma, que estava na história da criação suméria original, a deusa do mar salgado, brilhantemente ou cintilante. O seu salgado, as águas, misturada com as águas doces e doces do Apsu, ou Absu da Terra, durante as inundações, tanto de Urano quanto de Saturno. Anshar e Kishar, que são da Suméria, divindades sumérias, tá? Pai celestial e mãe da Terra, são pais de Urano, An e Terra, Ki. Enlil é descrito como o papel de Saturno. Olha aqui, ó. Enlil é descrito com o papel de Saturno. Separa aqui de An, Anu, e leva aqui embora com ele. Saturno captura o planeta Terra. Prestem bem atenção. Saturno captura o planeta Terra de An, de Urano. No Egito, o culto de Ankh, ou Anjou, era o culto dos sumérios, Senhor An, cujo espírito foi traduzido e encarnado por Urano, mais tarde representado por Saturno Cronos. Agora vejam só, né? Então aqui nós estamos olhando Saturno, Urano, tá? O que aconteceu com Urano? Tiraram a Terra do controle de Urano. Presta atenção, que a gente acabou de ler agora, tá? E entregaram para quem? Para Saturno. Para Saturno. Saturno é quem? É Cronos. Cronos é quem? Enlil. Enlil é quem? Javé. Javé é quem? Yaldabaoth. Urano é o Anu, é o El. Para você ver que a mitologia, no fundo, está contando uma história real
com enfeite, lantejoulas e etc., para mostrar uma realidade concreta. A Terra, hoje, nosso planeta, é prisioneira de Saturno. Saturno, Lua e Terra. Né? A Terra, prestem atenção no que eu vou agora dizer, possivelmente ela não habitava, ela não era dessa região onde ela está hoje. A Terra provavelmente estava sob o controle, tá, de Urano, nas mediações de Urano. Por isso que o John Lamb-Lage diz exatamente que a Terra não estava aonde ela está agora. Ela foi aprisionada nesse sistema que nós chamamos de sistema solar. Tá? Vou ver se eu encontro aqui uma figura para que a gente dê uma breve olhada. Vamos aqui. Tá? Vamos ver aqui. Aqui. Eu vou tentar mostrar para vocês uma coisa muito interessante. Tá? Deixa eu só procurar aqui, gente, que eu vou já mostrar isso aqui para vocês. Ok? É isso aqui. Então, olhem só. Provavelmente a Terra ela não residia onde ela reside agora. A Terra estava nessas imediações, tá? Muito próximo ao centro da galáxia. Tá? A Terra foi trazida e atraída para a área muito física da matéria e aprisionada pelo sistema Saturno. Tá? O Cronos. Ok? É por isso, meus amigos, que quando os gnósticos fazem, e os ofitas fizeram esse tipo de figura, eles estão dizendo exatamente, tá, que o Ouroboros, Saturno, o Leviatã, tá, a serpente, o Cronos, tá, é ele que faz o tempo. A Terra está aprisionada ao tempo e ao espaço, significando que Urano é o portal para a entrada do caminho para o pleroma. Ok? Tá entendendo? Tá entendendo por que eles dizem que Sofia está lá no paraíso, nas regiões de Urano, nos céus de Urano? Por que Cristo foi levado aos céus, tá? Para Urano, tá? Para o paraíso, aonde ele está, tá? E de onde eles estão acima das potestades, tá? Porque os próprios livros bíblicos do Novo Testamento dizem que Jesus foi exaltado acima de todos os nomes. Olha só, tá? Para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre nos céus, plural, tá? Não é no céu, oranou, nos céus, tá? Céus, plural. Ele não está dizendo céu no plural, no singular para Urano, mas está dizendo que todo joelho se dobre nos céus, nos 7 céus,
Isso incluindo os arcontes, todo jeito se dobre nos céus, tá? Que pode ser chamado de atmosfera, espaço, que todos os joelhos se dobrem na atmosfera, no espaço, tá? Que todos os joelhos se dobrem nos céus, na terra e debaixo da terra. Então, o que é que Paulo está dizendo? Está dizendo bem que as esferas superiores têm que se dobrar a Jesus. Os que estão na terra também. E os que estão abaixo da terra, tá? Nas regiões inferiores da terra, que toda língua proclame que Jesus Cristo é Adão, é Adonai. Que toda língua proclame que Jesus Cristo é Adão. Adonai. Quem é Adão? A quem esse título foi aplicado? Ao Enki. Você está dizendo, Robson, que Jesus Cristo era o Enki encarnado? Não estou dizendo nada. Estou apenas falando aqui para vocês que basta a gente olhar com um olhar muito sereno sobre a Bíblia e você descobrirá que Jesus é muito mais, né? Não é esse ser que criaram, tá? Místico, nem mítico. Ele é um ser que veio de uma outra, tá? Região, de um outro espaço terrenal, e que veio fazer o quê? Ele veio estabelecer um novo processo. Jesus chega no período em que o quê? Começa a era de peixes. Então, a era de peixes está acabando. O ciclo vai começar para um outro ser fazer o exercício do governo, do controle, né? Então o apóstolo Paulo, quando diz, não é contra a carne, não é contra seres humanos que nós temos que lutar, mas contra potestades, principados ou governos, arcontes, tá? Contra as forças dos espíritos do mal espalhados pela atmosfera. Em Gênesis, quando fala de céus, fala no plural. Criou os céus e a terra. Céus, por quê? Porque há várias camadas de céus. Ou no hebraico chamaim, ou no grego ouranos. Os céus de Urano. Por quê? Porque quem estava no controle e aonde a Terra estava e para onde a Terra migrou. Ela saiu do controle de Urano para entrar no controle, tá, de Saturno. Então, era o governante, Anu, tá? Urano, perderam o poder porque o
o Enlil, o Javé, o, o Cronos, ou o Saturno, decidiu ele próprio ser Deus. E os semitas começaram a dar atributos de El ao Javé. Assim como Enlil roubou os atributos de Anu. O que Jesus veio fazer na Terra? Não veio salvar pessoas, como muita gente pensa. Ele veio ensinar o caminho para que se retorne, né, ao pleroma. Agora veja, Anu não é a mônada, não é o Uno, não. Eles mesmos sabiam que existia uma divindade superior que eles, né, inclusive aparece a figura de um ser chamado Gaozu, né, que aparece a Enki, e que ele não é, de maneira nenhuma, um Anunnaki. Então imagine, meus amigos, alguma coisa, né? Alguma coisa acontece no meu coração. Né? Vocês estão vendo como é que a história foi contada para nós de forma espedaçada para que a gente fique perdido? Então, todos esses seres, como El, Anu, Saturno, Enlil, tá, Javé, tá, Cronos, assim como Enki, tá, Poseidon, Baal, todos esses seres eram seres semideuses. Eles não eram deuses de verdade. Eles eram pseudodeuses. Então eles se faziam passar por deuses, mas eles morriam. Agora, o que é que eles faziam? Eles faziam simplesmente um processo muito tecnológico, que era fazer um processo de transmutação. Né? Que os humanos não têm esse processo de transmutação, mas tem um processo de transformação que é exatamente aquilo que vai ser chamado de ressurreição. Ok? Muito bem. Vamos aqui. Vou tirar isso aqui. Aqui embaixo. E vamos baixar aqui um instantinho. Né? Nós não vamos falar dos outros aqui, né? Porque o Netuno vai ser chamado de Antu, tá? Aqui, ó. A esposa principal e meia-irmã de Anu. Ok? Mais tarde atribuído a Ea Enki, ou Poseidon. Olha aqui, ó, tá vendo? Conhecido como depois também como Satanás, que significa adversário. Eita, pessoal, vocês estão vendo que o que acontece quando a gente faz pesquisa? A gente começa a descobrir o quê? Por que eles... Por que Enlil se preocupou em difamar o Enki? Tá? Em chamar o Enki de Satanás? Em colocar o Enki como a serpente?
Hum? Quem foi que tentou Jesus no deserto? Ah, Robson, foi o diabo. Não, foi Enlil. Foi o Jeová. Foi o Javé. Que foi dizer para ele o seguinte: olha, todos esses reinos são meus. Levou ele num grande monte. Mostrou todos os reinos do mundo. Ou esse monte era muito alto, mesmo sendo alto, ele não tinha condições de ver todos os reinos do mundo. Por quê? Porque a Terra é redonda, é um globo. Agora, se a Terra for uma planície, uma grande planície, aí dá de cima do monte você vê toda a Terra. E ele disse: ó, tudo isso aqui vou te dar se você se prostrar e me adorar. Faça isso. É só fazer. Aí Jesus responde o quê? Hã? Adorarás somente a Deus e somente a Ele prestarás culto. Hum? Quem era um ser, um fantasma que estava tentando Jesus? Não. Um ser orgânico natural. Que foi lá e disse para ele: olha, é o seguinte, isso aqui tudo é meu. Então, quem é de fato, de verdade, né, esse ser que perturbou Jesus? O Enlil, o Javé, né, o Yaldabaoth. Que monte foi que ele levou Jesus? Algumas pessoas perguntam: não, foi lá no Everest? Não. Segundo alguns, existe o Monte Meru, que é o mais alto, né, que fica bem no centro da Terra. E se você assistiu o vídeo anterior, você vai ver que eu postei, que eu mostrei a foto, tá, do planeta, de como é a cosmologia védica. E que tem uma aparência, eu acredito que é a que mais se aproxima daquilo que é realmente verdadeiro. Tá? Correto? Muito bem. Dito isso, vamos aqui. Tá? Ó, mas os auxiliares, tá? Mas os auxiliares de Ilus, olha aqui, ó, Ilus, tá? Que é o Cronos, chamavam-se Elohim, tá? Quem é Cronos? Javé. Os aliados de Cronos, eles eram assim chamados em homenagem a Cronos, né? E Cronos, tendo um filho, chamou de Saditos, né? E despachou com sua própria espada, né? Ou decepou com a sua própria espada, porque o segurou desconfiado e com a própria mão privou o filho da vida. E da mesma maneira ele cortou a cabeça da própria filha, de modo que todos os deuses ficaram maravilhados com a mente de Cronos.
para vocês verem a maldade do que é o Enlil, Javé e Dabaote, né? Cronos. Agora mais um nome para ele. Mas no decorrer do tempo, estando Ouranos, tá, em desterro, enviou sua filha Astarte com outras duas irmãs, Reia e Dione, para cortar Cronos por engano. Tá? Mas Cronos tomou as donzelas e casou-se com elas, sendo suas próprias irmãs. Uranos, entendendo isso, enviou, tá, Eimarmene e Ora, com outros auxiliares, para fazer guerra contra ele. Mas Cronos ganhou os afetos destas também e os manteve com ele mesmo. Além disso, o deus Uranos inventou, tá, Baetúlia, inventando pedras que se moviam como tendo vida. E Cronos gerou em Astarte 7 filhos chamados Titânides, tá? Ou Artemidas. E ele gerou a Reia 7 filhos, o mais novo dos quais foi consagrado desde o seu nascimento. Também por Dione teve filhas, e por Astarte, além disso, 2 filhos, Potos e Eros. Tá? E Dagon, depois de ter descoberto, tá, milho, pão e o arado, chamava-se Zeus Arotius. Tá? Para Sidié chamou o justo, e um dos titânides nos Asclépio. Cronos também tinha, tá, Pereia, 3 filhos. Cronos com o nome do seu pai, Zeus Belus e Apolo. Né? Então vocês estão vendo aqui, ó, tudo isso aqui, gente, é a narrativa desse ser aqui, ó. Vou passar aqui rapidinho aqui em cima, de Hélios. Nome grego, ó, Hélios. Transliteração, Hélio, Hélios. Nome romano, Sola. Tá? Tradução, Sol. Hélio era o deus titã do Sol. Tá? Mas lembrem-se que não era o Sol que a gente hoje vê, era Urano, né? Tá aqui, ó. Nos extremos da Terra, onde a energia de cada amanhecer, coroado com a aureola do Sol, dirigindo-se uma carruagem puxada por 4 corcéis alados, quando chegou à Terra, né, das Hesperides, no extremo oeste, desceu de uma taça dourada que o levou através dos riachos do norte de Oceanos, de volta ao seu lugar ascendente no Oriente. Ele, Hélios, ou Hélios, né, ou Hélios, ou seja, o Sol, o deus do Sol, ele é descrito como filho de Hiperion e Teia, e como a irmã e com irmãos, como irmão de Selene e Eos, tá? Então aqui, né, você vê que aqui é uma descrição, tá, sobre Hélion, tá? Tudo sobre Hélion. Vamos lembrar que aqui não está se falando, tá, do Sol propriamente dito, mas do planeta Urano. Tá? Urano, ele era um Sol.
Portanto, Urano é o mesmo, o quê? Anu é o mesmo El Elyon e é o mesmo o Urano no panteão grego. Tá? Então, observem que quando nós estamos falando da criação dos humanos, nós estamos vendo que esses seres, eles davam os nomes deles aos astros. Não eram os astros que davam o nome deles para eles. Era o inverso. Eles davam o nome deles para os astros. Observem que Jesus vai 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 ser chamado, tá? Do grande sol, tá? E há um texto no Novo Testamento que fala o quê? Aqueles que jaziam nas trevas brilhou uma grande luz. Ok? E Paulo vai dizer que Deus habita numa luz inacessível que nenhum ser humano pode ver. Também o Evangelho de João vai dizer: ninguém jamais viu Deus a não ser aquele que estava com Deus. Então, se a Terra, tá, né, na mitologia, a Gaia, né, estava ligada a Urano, céu e terra, ok? E essa mitologia quer identificar exatamente e contar uma história real, significa que a Terra não era desse, não estava no lugar onde está hoje. Ela foi atraída para cá e está aprisionada ao sistema Urano, Lua, Sol, Terra. Portanto, esse Sol que nós temos hoje, da onde está saindo labaredas e tem uma fenda enorme lá e tem um bichinhozinho grudado no Sol tirando energia do Sol, né? Nossa, imagina, né? Por que que, se você fizer uma interpretação associativa de tudo, da mitologia suméria, da mitologia mesopotâmica, tá? Da mitologia grega, da mitologia védica, só para ter uma ideia, né? Aonde é que mora Shiva? Aonde que mora Krishna? Vocês já viram que os chamados deuses indianos são todos de pele azul? O livro de Urântia vai dizer que Adão e Eva tinham sangue violeta, para não dizer que era um sangue azul. Que seres são esses? Não é? Então veja
que os gnósticos não estavam errados na interpretação deles. Eles estavam contando um fato, uma história, um acontecimento. Ok? E nós estamos fazendo o caminho para descobrir exatamente por que esses deuses eram tão trapaceiros, né? Tá? Então, quando você estuda a origem da vida, você vai ter que, em tese, descobrir como é que essa vida surge e quem de fato gera a vida. Quem realmente fez os humanos. De onde originalmente nós viemos. Ou se pergunte, será que nós somos seres de fato da Terra? Ou fomos trazidos para cá? Essas são perguntas que dizem respeito a aquilo que nós queremos investigar, pessoal. Um buscador, um investigador, ele faz perguntas, ele questiona, ele indaga. Por quê? Porque isso é importante para nós, para a nossa história. Ok? Muito bem. Dito isso, gente, não esqueçam de deixar seu like, por favor. Por favor, tá? Se inscreva no canal, toque o sininho de notificação, compartilhe esses vídeos e ajude esse canal através do Pix robson.rmt@gmail.com. Forte abraço e até o próximo